O Interesse Público começa agora. Veja os destaques do programa de hoje. Fim da definição das penas no julgamento do Mensalão. A denúncia do Ministério Público Federal resultou na condenação de 25 réus e as penas somadas ultrapassam 270 anos de prisão. INSS erra cálculo e beneficiários recebem menos do que têm direito. Proposta de emenda à Constituição quer limitar poderes do MP e gera polêmica. E veja também, em Manaus, o Ministério Público Federal consegue na Justiça suspensão de licença ilegal para coleta de lixo tóxico. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Termina a fase de definição de penas no julgamento do Mensalão. A denúncia do Ministério Público Federal desmantelou o maior esquema de corrupção da história política do Brasil desde a queda do presidente Fernando Collor. As penas somadas dos 25 condenados ultrapassam 270 anos de prisão. A denúncia do Ministério Público Federal foi feita em 2006 e recebida pelo STF em 2007. Estão descritas na denúncia detalhadamente as condutas imputadas a cada um dos acusados, sempre com a indicação imediata dos elementos probatórios que suportam a afirmação. Portanto, a denúncia é formal e substancialmente apta para o início da ação penal. Na denúncia, o MPF dividiu os réus em 3 núcleos. O político, composto pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-secretário-geral Silvio Pereira e o ex-presidente do PT, José Genuíno. Tinha o objetivo de negociar apoio político ao governo no Congresso Nacional e buscar dinheiro para pagar dívidas anteriores, custear gastos de campanha e outras despesas do PT. Já o núcleo operacional era integrado por Marcos Valério, Rogério Tolentino e outros profissionais do meio publicitário. Eles ofereciam a estrutura empresarial necessária à obtenção dos recursos que seriam aplicados na compra do apoio parlamentar. O núcleo financeiro, formado pelos dirigentes do Banco Rural à época, deu o aporte de recursos que possibilitou a prática dos crimes apontados na acusação, obtidos mediante empréstimos simulados. Também viabilizavam os mecanismos de lavagem de dinheiro que permitiram o repasse dos valores aos destinatários finais. Instituindo-se, à custa do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. Com a condenação de 25 réus e o fim do cálculo das penas, ficou comprovada a tese do Mensalão proposta pelo Ministério Público Federal. Os ministros do STF concordaram com a acusação feita pelo MPF de um esquema de desvio de recursos de órgãos públicos e de empresas estatais para pagamento de parlamentares em troca de apoio político ao governo do PT. Do núcleo político foi condenado José Dirceu a 10 anos e 10 meses de prisão e ao pagamento de multa de R$676 mil. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é extremamente elevada, uma vez que José Dirceu, para a consecução dos seus objetivos ilícitos, valeu das suas posições de mando e proeminência, tanto no Partido dos Trabalhadores quanto no governo federal, no qual ocupava o estratégico cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Essa posição de força do réu no plano partidário, político e administrativo foi fundamental para a outorga de cobertura política aos integrantes da quadrilha. José Genuíno foi condenado a 6 anos e 11 meses e multa de R$468 mil. A corrupção de um líder de bancada ou do presidente de partido para garantir seu voto e o voto de seus correligionários em abono aos interesses buscados pelo acusado tem por consequência gravíssima a lesão à própria democracia, que é caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas daquelas personificadas pelos representantes eleitos
pelo povo. Delúbio Soares, a 8 anos e 11 meses e multa de R$325 mil. Do núcleo operacional para Marcos Valério, foi estipulada a pena de mais de 40 anos de prisão e multa de quase R$3 milhões. Os sócios Ramon Rolebá foi condenado a mais de 29 anos de prisão e Cristiano Paz a quase 26. O advogado Rogério Tolentino, mais de 8 anos, e a ex-diretora financeira da SMPIB, Simone Vasconcelos, a 12 anos e 7 meses. Do núcleo financeiro, os ex-dirigentes do Banco Rural Cátia Rabelo e José Roberto Salgado receberam pena de 16 anos e 8 meses de reclusão. Bispo Rodrigues, 6 anos e 3 meses, Jacinto Lama, 5 anos, Pedro Henri, 7 anos e 2 meses, Roberto Jefferson, 7, Romeu Queiroz, 6 anos e 6 meses e Valdemar Costa Neto, 7 anos e 10 meses. Parlamentar vendido, propinado, subornado, corrompido, trai a própria representação popular, além de corromper a sua função. Vinícius Samarani recebeu pena de 8 anos e 9 meses e os ex-sócios da corretora Bônus Banval, Breno Fischberg, de mais de 5 anos, e Enivaldo Quadrado, 5 anos e 9 meses. Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão. João Cláudio Genu, ex-assessor parlamentar do PP, a 7 anos e 3 meses. João Paulo Cunha, deputado federal do PT, a 9 anos e 4 meses. Pedro Correia, ex-deputado do PP, a 9 anos e 5 meses. Emerson Palmieri, ex-secretário do PTB, e José Borba, ex-deputado federal do PMDB, tiveram as penas convertidas. Palmieri fica proibido de exercer cargos públicos por 4 anos e José Borba por 2 anos e 6 meses. Infelizmente, a entidade bancária serviu de uma verdadeira lavanderia de dinheiro para se cometer um crime que não está nem previsto na lei, mas esse deveria ser o nome. Nem gestão fraudulenta, nem gestão temerária, devia ser gestão tenebrosa. Apesar das condenações e da atribuição das penas, o julgamento do mensalão ainda não acabou. Falta discutir questões pendentes do processo, como a perda de 3 mandatos de deputado federal, o ajuste das penas e multas, a possibilidade de redução das condenações no caso de confissão, além do pedido feito por Roberto Gurgel de prisão imediata aos condenados. Em Brasília, uma cerimônia homenageou os primeiros procuradores da República a ingressarem na carreira de membros do Ministério Público Federal por meio de concurso público. Foi há 40 anos. Hoje, o Ministério Público Federal tem quase 1.000 membros que atuam na promoção da justiça e da cidadania e no combate ao crime e à corrupção. A função de procurador da República existe há mais de 100 anos, mas só há pouco tempo foi estruturada da forma como conhecemos hoje. 40 anos atrás, tomavam posse os primeiros procuradores da República a ingressar na carreira por meio de concurso público. Antes da exigência de provas, só os indicados pelo presidente da República tinham vez. Quem fez o primeiro concurso se recorda da dificuldade para ser aprovado. A colocação em primeiro lugar surpreendeu Antônio de Pádua Ribeiro. A gente procura fazer o melhor, foi sempre uma surpresa agradável, né? Porque é algo que depende muito da sorte também, né? Porque os candidatos eram todos de elevado nível. A Nadir Rodrigues, que foi a primeira mulher a oficiar no plenário do STF, conta as lembranças daquela época. Uma emoção muito grande ver que o trabalho frutificou. Hoje o Ministério Público é respeitado pela população, tem um papel importantíssimo no destino da República. E isso foi tudo plantado e colhido agora. Francisco Rezec, que também foi aprovado no primeiro concurso da carreira, diz que muita coisa mudou desde aquele tempo. A instituição era muito modesta e lidava com recursos muito modestos, mas na capital também. Nós éramos, a Procuradoria-Geral da República era hóspede do 2º andar do edifício do DASP, na Esplanada dos Ministérios. E não apenas o lugar era de uma simplicidade franciscana, como também nós não éramos bem vistos pelos coronéis que na época dominavam o DASP e que nos consideravam hóspedes indesejáveis. E hoje a instituição tem essa maravilha de prédio digno da sua estatura na ordem republicana.
Para Rezec, que se aposentou como ministro do Supremo Tribunal Federal, o período como procurador da República teve grande influência no caminho que o transformou num dos principais juristas do país. Numa homenagem que nos foi feita aos que estavam saindo, eu próprio para o Supremo e o doutor Hélio Pinheiro da Silva para o Tribunal Federal de Recursos na época, eu disse que o que mais lamentava naquele momento era não poder, a partir do dia seguinte, me intitular mais Procurador da República. Na placa que cada um recebeu o reconhecimento. Porque hoje há uma percepção de que nós precisamos reverenciar o passado e a nossa própria história. A instituição não se tornou referência, não se tornou uma instituição magnífica à toa. Isso é o trabalho de homens e mulheres e porque nós somos gratos a isso é que nós quisemos fazer essa homenagem. Para o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, os vanguardistas do MPF vão sempre ser lembrados. São guerreiros heróicos de tempos em que a instituição era muito diferente do que é hoje, de tempos em que as próprias condições que a instituição oferecia eram imensamente mais limitadas do que aquelas que temos hoje. No próximo bloco, proposta de emenda à Constituição quer limitar poderes do Ministério Público e gera polêmica dentro e fora da instituição. Voltamos já.